E você acha, pastor, que, igual, entrando um pouquinho naquela estatística que você falou, né? Da questão dos nossos jovens, adolescentes que entram na faculdade, acho que você falou 3 em cada 4, né? 75, 80%. Porque essa tendência tão forte. Você tem alguma... Com certeza tem, né? Sim. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Se é a falta de repente, esse preparo científico mesmo dentro da igreja ou... A educação brasileira está tomada por uma militância anticristã, uma militância comunista, com várias ideologias comunistas que têm por objetivo descristianizar o Ocidente. Uhum. E quando você fala em comunismo é interessante, você explicou, né? E que você abrir que não é mais o marxista, né? É porque o marxismo ele não funciona. O que Marx previu não ocorreu. Uhum. A subestrutura ou a infraestrutura econômica não gerou a superestrutura ideológica como ele previa. Então, os seguidores de Marx, em especial Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt, tiveram uma outra estratégia. Eles disseram o seguinte: não, nós não vamos mais atuar na economia, nós vamos atuar agora na superestrutura ideológica. Sim. Eu, quando pego voo ali para aquela região da Ásia, que às vezes faz conexão em Dubai, para voltar para Brasil, tem um voo Dubai-Rio, vem muitos brasileiros que vêm da China. E como é um voo muito longo, cansativo, eu me levanto, fico conversando com o pessoal e tal. É tão longo que uma vez foi minha mãe que deu a melhor definição desse voo. Ela diz assim: meu filho, é assim, ó, quando você não aguentar mais, está na metade do caminho. E você conversando lá com os brasileiros que estão vindo para o Brasil, sabe o que eles foram fazer na China, que é um país comunista? Foram fazer o quê? Negócio. Como o inimigo do... Preste bem atenção, isso aí é para você botar um highlight. O inimigo do comunismo não é o capitalismo. O inimigo do comunismo é o cristianismo. Uhum. Porque a pauta é mais moral do que econômica. Exatamente. A guerra é cultural. O que Gramsci diz é isso. Nós vamos atuar no âmbito da moralidade, da cultura e da educação. Por quê? Porque as experiências comunistas que tentaram atuar no campo da economia faliram seus países. A economia, dizem que tem leis que são tão imperativas como as leis da gravidade. Uhum. Não há muito que você possa fazer para dominar essas leis. Sim. Então, toda tentativa de domínio das leis econômicas fracassou. Uhum. Então, hoje, o que a economia faz é o seguinte: é melhor que a economia consiga andar e nós controlemos a superestrutura ideológica. Então é por isso que os grupos financistas, que eu uso esse termo financista, são grupos que andam em muitos lugares, inclusive Brasil, aliados com o comunismo. Entendi. Aliados com o comunismo. O financismo e o comunismo andam aliados. Então as pessoas que não entendem acham que comunismo é o contrário de capitalismo. Não é. Os países comunistas hoje são de livre mercado. Os atrasados do comunismo anterior, que não são, que estão quebrados. Uhum. Você pega China, Rússia. Uhum. Né? Então, assim, são países onde há negócios. E China, hoje em dia... Nossa, é uma das maiores potências. E você acha que o comunismo, de certa forma, adotou alguma das pautas do cristianismo e perverteu elas? Tipo, essa questão que eles se utilizam de uma pauta para fazer os seus processos lá, né? Tipo, de caridade, amor ao próximo e tudo mais. Olha, vou dizer outra frase muito importante. O comunismo é a heresia do cristianismo. Então é isso. É a heresia do cristianismo. Não tem nada de cristão no comunismo. O que há é métodos de enganar as pessoas como se cristianismo fosse. Sim. E a caridade que você citou é uma delas. O comunismo extirpa do conceito de caridade aquilo que é mais valioso no cristianismo, que é a voluntariedade. É verdade. Obrigado a ser. Não existe caridade em que você voluntariamente não a exerça. Uhum. O caráter nobre, moral da caridade está na capacidade de você não ser caridoso e escolher sê-lo. Sim. Então o comunismo... E até a moralidade está dentro da escolha. Se é obrigado a fazer, você não está sendo moral, você só está sendo obrigado a fazer. A moralidade é o que você faz quando ninguém está vendo. É por isso que tem a árvore no jardim. É. Porque senão, pela possibilidade de errar, tem-se o elemento máximo da moralidade, que é acertar podendo errar. Se ninguém pudesse errar, nós teríamos uma ética robótica. Sim. Não existe a moral. Então. Não
Não tinha moral, não. Caramba, velho. Brava demais. E aí nas universidades isso entrou fortemente. Entrou com força. Com força. Isso começa desde a escola. Mas como é que é essa escola? Você já ouviu você falando, mas como é que funcionou isso? Deixa eu só dizer o que. No Brasil, no regime militar, né, em que o comunismo ele foi impedido de assumir o poder, houve uma organização comunista, né, para que o controle se desse pela cooptação da mídia, da academia. Isso começou a se dar ali, por incrível que pareça. Depois nós tivemos um governo que é um presidente altamente competente e gramsciano, que foi Fernando Henrique, que você ouve ainda mais uma influência importante nas universidades disso, né? E aí as universidades foram tomadas. E hoje estão tentando cada vez mais tomar as igrejas, né? Tem muita igreja aí que é igreja do Satanás. Igreja comunista é igreja do Satanás.